O Instituto de Engenharia do Paraná, IEP, é a mais antiga das entidades de engenharia paranaense. Foi fundado em 6 de fevereiro de 1926. É uma associação civil do direito privado, sem fins lucrativos, com sede administrativa situada na Rua Emiliano Perneta, 174, centro de Curitiba, Paraná, sendo atualmente presidida pelo engenheiro e advogado Nelson Luiz Gomes. Hoje o IEP apresenta a 24ª edição do seu programa Viajando pela Cultura, com o pesquisador Jihad Hajar, falando sobre Curitiba, a nossa cidade. Peço a todos que deixem as perguntas para o final da apresentação. Passo a palavra, então, para o nosso presidente, engenheiro Nelson Gomes. Bem, é ótimo sempre viajar. Quem não gosta de viajar, certo? É excelente. Viajar, especialmente neste evento, onde não vamos a longas distâncias, a maioria está no ambiente de Curitiba, certo? Então, viajar por Curitiba e pela sua história é o que o Gerard Ajar hoje vai nos apresentar. Certamente teremos muitas surpresas, um belo conhecimento da história da nossa capital paranaense. Agradeço, então, inicialmente ao Gerard por ter aceito o convite de aqui estar presente e tenho certeza que será uma excelente apresentação. Agradeço também a Beth pela organização e condução desses eventos que nos leva a viajar, a voar, né? Imaginar, a nossa imaginação, a nossa memória vai longe e criativa com o que é apresentado. Agradeço também a presença de todos, sem os quais esses eventos não teriam continuidade. A presença da plateia ou do público, dos associados e amigos dos associados, tá? É fundamental para que a gente possa continuar com essa categoria de eventos. Agradeço também a presença do ex-presidente, que eu consigo ver aqui, o Cássio. Vou navegar aqui, você tem o ex-presidente Sunier, também está presente. Quem mais esse cara que tem? Acredito que são essas as pessoas aqui que estão. Agradeço também a presença do conselheiro Juarez, né, Cioli, que já está aqui conosco, e as demais pessoas. Se eu não nominei alguém, peço desculpas antecipadamente, mas tenho certeza que nós teremos um belo evento, uma grande satisfação. Obrigado a todos. Beth, você continua aí com a batuta aí conduzindo o evento. Obrigado. Nelson, a gente também tem a presença do diretor técnico, o diretor técnico, desculpe, Rodrigo Rodrigo. Pascoal. Ele não estava visível aqui, não estava lendo aqui. Tá Desculpe, certo. Rodrigo. Eu vou passar, então, a palavra para o Gerard. Ele disse que não estava querendo falar sobre o currículo, mas eu sei que ele tem um monte de títulos, ele é pedagogo, ele é advogado, ele é pesquisador, Vou deixar ele fazer a apresentação dele. Gerard, com você. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite, dona Maria Elizabeth, presidente Nelson. Cumprimento a todos e todas na figura do meu amigo, ex-presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, Cássio Macedo, neto de prefeito de Curitiba, filho de engenheiro que tem obras pelo Paraná todo, desde o Lago de Londrina até o local da PUC de hoje, e que é um dos amigos que eu mais me ufano de nutrir amizade por ser uma pessoa de extrema probidade, honestidade e autenticidade. Então, é tão difícil cultivar amizades no mundo contemporâneo e amigos na figura do Cássio, e com certeza amizades que eu também nutrirei com os demais que aqui estão, são poucas e raras. Então, assim, cumprimento a todos. Sobre a minha pessoa, sou um curitibano, tenho 38 anos, nasci, cresci, estudei grande parte da minha formação aqui em Curitiba, sou filho de imigrante libanês, meu pai veio para o Brasil com 22 anos, fazer a vida e também fazer o Brasil, como tantos de nossos pais e avós que fizeram, e
casou com uma prima, que é minha mãe, de Paranaguá, que já tinha também filha de imigrantes da mesma vila do meu pai, lá no Líbano, e os filhos, logo brasileiros, né, eu e meus irmãos, e eu sou o mais velho dos meus irmãos e o único que não se dedicou à engenharia. Então, eu me acho um curitibano típico, me acho um curitibano como tantos outros, né, com talvez não o diferencial, mas com uma pequena questão de que sou muito aguçado pela questão de tentar entender os nossos porquês, né? É muito fácil nos falarem que o curitibano é fechado. Agora, saber o porquê que nós não somos fechados, mas somos analíticos, carece não só de explicação, mas também de pesquisa. É muito fácil falarem que Curitiba é uma cidade urbanisticamente organizada. Agora, o processo e o custo disso, e o porquê que assim somos, também não é apenas uma dádiva. Por isso que quando, pronto, eu fiquei sabendo e atendi de pronto o convite, e mais uma vez agradeço o convite, a presteza e a simpatia da Maria Elizabeth, que nós temos que sim viajar por Curitiba. Muitas vezes viajamos para tantos lugares do mundo, por exemplo, eu gosto muito de ópera, eu produzo óperas, inclusive, óperas paranaenses, curitibanas, e muitas vezes nós vamos para Garnier de Paris ou vamos para Royal Garden, na Inglaterra, para ouvir óperas, quando uma das 10 maiores casas de ópera do mundo é o Teatro Guaíra, e uma joia da engenharia, com uma acústica melhor do que de muitas casas de ópera pelo mundo, melhor do que da Vienna Stadtopera, onde fazem, inclusive, correções acústicas, coisa que o nosso Guaíra nunca precisou. Então, às vezes, viajamos tanto pelo mundo inteiro para buscar coisas que, pegando o Santa Cândida, Capão Raso, a gente desce na porta. Então, falar e viajar e mostrar imagens, e aqui eu escolho, pronto, imagens mais antigas de Curitiba, talvez seja um ótimo programa para uma quarta-feira à noite. Eu já começo, então, a minha fala, pretendo não me delongar muito, né? Até para que depois possamos abrir debate, perguntas, etc. Mas eu começo com a minha primeira imagem, uma obra de Keller, que é possivelmente um britânico imigrado para os Estados Unidos, que veio parar em Curitiba, numa imagem que ele fez, numa vista de Curitiba que ele fez em 1856, uma viagem que ele aqui estava. E ele estava mais ou menos onde hoje é o Alto da Rua 15, na divisa ali do que hoje é o Alto da 15, com o Jardim Social, muito perto da rua, ali onde hoje é a caixa d'água da Sanepar, não? Onde tem um mural, inclusive, lá no alto, realmente no alto da Rua 15. Se cuida, Jurandir, se cuida, cara. Perto do Hospital das Nações. Perto do Hospital das Nações. E ele faz uma imagem de Curitiba e acaba retratando o Monte Marumbi, que é para onde todo o movimento paranista, todo o ideário de identidade de Curitiba se voltou, e do Paraná, se voltou por quase um século. Marumbi era o ponto que era visto por toda a cidade de Curitiba, de qualquer ponto que nós estivéssemos na Curitiba de então, do século XVI, XVII, XVIII até o século XIX, quiçá até o começo do século XX, de qualquer ponto da cidade, nós víamos o Monte Marumbi. Era o nosso Olimpo, era o Olimpo curitibano. Tanto é que a conquista do Marumbi, quando foi feita pelos chamados marumbinistas, que é o movimento, inclusive, dos montanhistas do Paraná, foi como se tivesse conquistado a alma da própria identidade paranaense. Todos os mitos indígenas, todas as histórias, tudo se passava pela conquista do Marumbi. Muitas viagens foram feitas para o Marumbi. E o que acontece é que quando, já no começo do século XX, há um adensamento da cidade, uma verticalização da cidade, já no começo do século XX, perdemos a vista do Monte Marumbi. E parece que com isso perdemos uma referência iconográfica, uma referência visual que nos unisse como curitibanos. Então, escolhi essa imagem, até porque eu restaurei a Ópera Marumbi, de 1928, do Benedito Nicolau dos Santos, em 2015. Restaurei e reapresentei a ópera, pela primeira vez completa, porque a ópera falava mal do prefeito Moreira Garcês. Então, a polícia censurou, em 28. E
Alguém está impedindo o acesso remoto da tela. Tá? É, vocês estão conseguindo ver minha tela? Que aqui apareceu umas... Está ok, sim. Tá ok? Ok, pronto. E eu usei, inclusive, quem foi ver a Ópera Marumbi no Teatro Guaíra em 2015 viu esse cenário que eu coloquei no terceiro ato. Então, assim começamos a nossa viagem sobre Curitiba e em Curitiba. A imagem que eu elejo para começar o nosso passeio é justamente a Praça Tiradentes. A gente, numa vida soberbada, passa muito rápido pela nossa cidade, e o que era o antigo Largo da Matriz, depois o Largo do Imperador, ou a Praça do Imperador, que veio a ser, depois da República, a Praça Tiradentes, não é mais do que, hoje, mais uma praça do centro, só que é muito mais do que a nossa Praça Central. Curitiba não começa exatamente aí como história, mas esta localização, essa localidade nos faz ser e ter uma importante função na história do Brasil. Curitiba surge, obviamente, no final da Rua Marco Polo, onde hoje é o Bairro Alto. Lá foi a antiga vilinha de Curitiba, erguida por volta de 1639 a 1646, isto é, Curitiba não surgiu, então, no que diz a história oficial ou oficializada, que Curitiba teria surgido no dia 29 de março de 1693. Isso é uma grande mentira, se não um equívoco. É praticamente impossível pensarmos que os portugueses chegaram aqui do nada, né, e instalaram a cidade, e construíram suas choupanas, espantaram os índios, tudo no mesmo dia que fundaram a Câmara. E a fundação de uma cidade não é considerada o dia da fundação da Câmara, porque a fundação da Câmara é a fundação daquela localidade, já vila, como cabeça de conselho. Então, primeiro, existe um povoamento. Depois, existe, né, uma povoação. Essa povoação só existe como freguesia quando esta povoação, esse povoamento, tem uma capela curada, isto é, uma igreja que tem um padre responsável, porque todos que nascem ali, ou que nasciam ali, não teriam suas almas perdidas. Então, primeiramente, um agrupamento de pessoas, uma vilinha, ou uma povoação, um povoamento. Depois, isso se transformava numa freguesia, quando tinha uma capela curada, uma igreja responsável pelo registro civil. Depois, erguendo-se o pelouro, o pelourinho, tinha-se uma vila. E nem todas as vilas são câmaras municipais. A Câmara Municipal existe na vila que é a cabeça de conselho. Então, a junção de vários povoados, de várias vilas, é um conselho. Isso foi abolido aqui no Brasil, nos anos 30, pelo Getúlio Vargas, na reforma administrativa que ele fez, onde ele transformou os intendentes municipais em prefeitos. Né? Porém, em Portugal ainda é assim. Então, a Câmara Municipal existe para ser a cabeça de um conselho, de uma junção de vilas e até cidades, de várias freguesias, e encimado por uma das vilas. Então, uma vila que é a cabeça de conselho também é a cabeça de comarca, e é uma junção de várias vilas. Curitiba, né, entre 1639, quando temos o primeiro documento de concessão de terras em favor de Mateus Luiz Grou, não sabemos se ele veio tomar posse das terras que seria hoje a região do Passaúna. Mas sabemos que poucos anos depois, em 1654, 1646, 54, já havia faiscadores de ouro aqui. E essa vilinha, esse povoamento inicial, já com uma capelinha curada, isto é, já era uma freguesia, estava no Bairro Alto, como outros tantos arraiais que tinham para aquela região. Com a transferência dessa vilinha, com a transferência dessa freguesia para a atual Praça Tiradentes, que era um campo mais seco, né, somente foi criado, o Pelourinho, em 1666, onde Curitiba vira uma vila, já no território da Praça Tiradentes. E depois, em 1693, como está no brasão da cidade, é fundada a Câmara Municipal e Curitiba vira uma cabeça de conselho, né, que havia toda uma série de outras vilas. A vila,
de Campo Largo, de São José dos Pinhais, até Guarapuava, ia a jurisdição do Conselho de Curitiba. Então, a Praça Tiradentes denota para nós algo muito importante. E quem já me ouviu em outras explanações, eu sempre repito, sempre hei de repetir, e se eu puder tatuar no meu braço, eu vou fazer essa citação sempre. Porque eu acho que tinha que ter um monumento, um monolito, no meio do centro de Curitiba, para que nós não nos esqueçamos que o Tratado de Tordesilhas passava por Morretes, o que estava aquém, Morretes, Antonina, Paranaguá, dentro da antiga capitania de Santana, depois capitania Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, era Portugal. O que estava além, Serra Acima, Curitiba até o Paraguai, era tudo Espanha. Curitiba era um território espanhol. Se não fosse pelo Pelourinho erguido em 1666, no que hoje é Praça José Borges de Macedo, que é contígua à Praça Tiradentes, e depois a fundação da Câmara Municipal de Curitiba, em 1693, onde hoje é a Catedral, que era a primeira sede, foi a primeira sede da Câmara de Curitiba. Não teria a diplomacia portuguesa conseguido revogar o Tratado de Tordesilhas e o Brasil ser o tamanho continental que tem hoje, se não fosse pela atividade dos curitibanos em território espanhol, a começar pela Praça Tiradentes, o Brasil não teria o tamanho continental que tem hoje. Por isso, passar pela Praça Tiradentes nos dá uma obrigação de referenciar e reverenciar o nosso passado e aqueles bravos que tiveram a coragem de ultrapassar as fronteiras de Tordesilhas, porque, juridicamente, adotava-se o princípio do ut possidetis. A terra pertencia à coroa que seus súditos lá estavam estabelecidos. Com portugueses, com um pelourinho erguido, erigido, e uma Câmara fundada, é indubitável discutir que o Conselho não estava constituído e não houve protestos por parte de Espanha, até porque eles não se deram conta. E foi assim que Tordesilhas foi revogado, e com o Tratado de Madrid de 1750, com o Tratado de El Pardo de 1762, com o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, houve o alargamento das fronteiras brasileiras a partir de Curitiba. Com certeza, se a Praça Tiradentes de Curitiba fosse gaúcha, ia ter pelo menos uma dança chula. Chula é o nome da dança, não que a dança seja chula. O nome da dança é chula, são os biribas que dançavam isso. Teria uma dança para comemorar, teria um corte de carne para comemorar. Certamente, se fosse carioca, mas seria tema de bossa nova, mas muito mais que a Garota de Ipanema. Se fosse nordestino, então, ia ser nome de capital, como João Pessoa o é. Mas parece que nós viajamos tanto e olhamos tanto para fora e damos muitas vezes costas para a nossa própria história. A Praça Tiradentes, a partir disso, na minha opinião, é o ponto de partida inicial, principal, primordial, que nós precisamos ter para viajar por Curitiba e pela nossa história. A Praça Tiradentes está lá, intocada. Essa imagem de 1932, já está a catedral como é hoje, uma catedral esdrúxula ao pensamento urbanístico português, porque sempre as catedrais são construídas, e percebam vocês, sempre as catedrais são construídas no mundo luso, no meio da praça. Vejam como é que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário em Paranaguá. É no meio da praça. E a cidade irradia em torno. Todas as cidades portuguesas que mantiveram, por exemplo, olha, eu acabei riscando. Mantiveram as suas igrejas, elas são no meio. Elas são Marco Zero. O Marco Zero, de fato, é onde está o cura, o padre. Em Curitiba, foi muito ao contrário. A nossa praça tem uma igreja que está alinhada na testada da praça. Isso sempre foi assim. Isso sempre foi assim. E isso é uma tradição espanhola, não uma tradição portuguesa. É muito engraçado, porque Curitiba tem vários nuances de urbanismo espanhol. Isso nos mostra que era, de fato, um território espanhol, que Gabriel de Lara era filho de espanhóis. O capitão Mor de Paranaguá, que sobe e dá o foro, o Pelouro para Curitiba, em 1666, era de origem espanhola e estava trabalhando por os interesses espanhóis. Não é à toa que a nossa praça é uma praça de Espanha, não uma praça lusa.
E aqui está, a testada da praça acompanha a catedral. Hoje, Catedral Basílica Menor, que já é a terceira construção, primeiro uma construção menor, que sobreviveu apenas no século XVII, depois substituída, quase desmoronou no século XVIII, na metade do século XIX foi posta ao chão. Quando Dom Pedro II visita o Paraná em 1880, já não tínhamos a catedral. A nossa sé era a igreja da Ordem Terceira de São Francisco, lá no Largo da Ordem. Então, é uma igreja gótica, percebam, é uma igreja gótica, é uma igreja que tem nada a ver arquitetonicamente com a tradição ibérica, porém foi construída pelos engenheiros Miller e etc., que foram contratados. Então, Curitiba tem muito disso. A nossa catedral foi construída por protestantes, foi projetada, desenhada e construída por protestantes. A mesquita de Curitiba, a única mesquita do mundo atualmente onde rezam sunitas e xiitas juntos, muito próximo também do centro, no Alto São Francisco, foi desenhada por Kamalkuri, um engenheiro libanês católico. Isso é algo único no mundo. Isso mostra que, se ainda se ufano de Curitiba ser cidade de todas as gentes, etc., tem um fundo de verossimilhança com o mito que é realmente interessante. Porém, a diferença é que a nossa catedral, quando foi inaugurada em 7 de setembro de 1893, com o dinheiro do Barão do Cerro Azul, comendador Ildefonso Pereira Correia, os engenheiros alemães protestantes não estavam com o nome na placa. Por isso que a placa até hoje está quebrada. A placa de mármore, do lado direito, no alpendre direito da catedral, é quebrado. Aquela placa imensa de mármore branco até hoje é quebrada. Porque, no meio da cerimônia, na frente do vice-presidente da província, ou já Estado do Paraná, Vicente Machado, veio um desses construtores e marreteou a pedra. E até hoje ela está fissurada ao meio. É a prova de que o protestante não foi citado na inauguração da catedral, que ele próprio desenhou e construiu. Aqui nós temos, em 32, o antigo palacete do Zauer, na Rua do Rosário. Nós vemos a antiga Casa Romani, que depois foi comprada pela família Macedo Pinheiro Lima, e que virou a galeria, que até hoje tem a galeria, quando a dona Rosi de Macedo Pinheiro Lima demoliram a casa onde hoje é o Colégio Estadual do Paraná, foi vista a família Macedo Pinheiro Lima a cata dos pregos de ferro fundido da demolição para usarem na construção do prédio que hoje está aqui, porque os pregos vinham da Alemanha de navio e eram caríssimos. Não porque eram sovinas, mas porque era um artigo realmente difícil para a construção civil. E aqueles pregos do final do século XVIII importados, até hoje sustentam muitos dos prédios que estão aqui na Praça Tiradentes. Foi na Praça Tiradentes também que, em 1872, Adolfo Lamia Lins tropeçou numa vaca que pastava na praça, quando ele voltava de uma missa noturna, de um Te Deum noturno, e quebrou 2 costelas. Então, a cidade, ainda já como capital, não tinha iluminação pública. Então, mostra, a nossa Praça Tiradentes é o nosso Monte Capitolino. A nossa Praça Tiradentes é o nosso fulcro civilizador. A nossa Praça Tiradentes é o nosso além do Rio Rubicão. A nossa Praça Tiradentes é o marco civilizador da nacionalidade brasileira. Se não fosse por esse território, hoje tão assoberbado que é a Praça Tiradentes, não existiria talvez Brasil como nós conhecemos hoje. Certamente não existiria. Agora, os curitibanos deveriam ter um pouco mais de cuidado com essas questões históricas e viajar por Curitiba a partir da Praça Tiradentes, na minha opinião, é o nosso melhor ponto de partida. Eu escolhi, esse risco vai ficar aqui para sempre, eu acabei riscando sem querer a tela. Bom, avançamos ainda na Praça Tiradentes. Essa foto é de 1922. Ano que vem falaremos e comemoraremos o centenário da Semana de Arte Moderna. E Curitiba passou por um modernismo um pouco tardio. Mas enquanto São Paulo, com a Pagu, com a Tarsila do Amaral, com Oswald de Andrade, aquele que dizia que a alegria é a prova dos 9,
estavam pensando num Brasil moderno, Curitiba estava preocupada em manter este monumento do Marechal Deodoro, do Marechal Floriano Peixoto, aonde estava. Esse monumento não está mais aqui. Ele foi removido com a ajuda do João Turim, e ele está do outro, um pouco para trás, está dentro do passeio da praça. Porém, e agora está virado para o sul, e não mais para o noroeste, de costas para o noroeste. Isso é muito interessante porque, quando da Revolução Federalista, em que Curitiba foi também invadida pelos maragatos, em que Gumercindo Saraiva aqui ocupou a cidade e, por conseguinte, o Estado, da mesma forma que na mesma Revolução Armada, junto com o almirante Custódio de Mello, também ocupou Curitiba, e que Curitiba precisava junto com Santa Catarina, com o antigo Desterro, mostrar sua lealdade ao governo central. O governo de Santa Catarina mudou o nome da capital de Vila de Desterro, cidade do Desterro, para Florianópolis, a cidade de Floriano, para mostrar o seu republicanismo. E Curitiba deu a sua maior estrada, que era a Estrada de São José, que partia da Praça Tiradentes e ia até São José dos Pinhais, o nome de Estrada de Floriano Peixoto, hoje Avenida Marechal Floriano Peixoto. E como se isso não só bastasse, para não ter que mudar o nome, sei lá, Curitiba Florianópolica, sei lá como poderiam colocar o nome, ainda fizeram, a colônia italiana ainda doou uma estátua, né, de corpo inteiro, foi a primeira estátua de corpo inteiro da cidade, que Curitiba teve, para puxar o saco, serem áulicos de Floriano Peixoto, e que ele não se rebelasse contra a população de Curitiba. Então, enquanto São Paulo estava discutindo o modernismo em 22, nós estávamos discutindo qual era o melhor lado da estátua do Floriano Peixoto para manter-se no meio da praça. Isso menos de 3 décadas depois da Revolução, ainda mantinha-se esse debate, e o nome do Barão do Cerro Azul estava proibido. Então, essa estátua é um ponto icônico da cidade, é um ponto icônico de Curitiba. Isso mostra um passado que Curitiba pagou muito caro e que é um tema que, se fôssemos escorrer, ocuparia a noite. Continuando o nosso passeio também pela Rua José Bonifácio, passamos também tantas vezes pela Rua José Bonifácio, que já era na época conhecida como Rua do Mijo, por causa do cheiro, né? Já naquela época, não é hoje, não é recente esse codinome. E percebam nessa belíssima imagem, 1913, um ano depois do nascimento de Helena Collodi, um ano depois do surgimento do Centro de Letras do Paraná, um ano depois do surgimento da primeira universidade do Brasil, que é a nossa Universidade do Paraná, um ano depois de Curitiba se fazer grande perante o Brasil, ainda se tinha os remanescentes da escravidão nos rostos, ainda se tinha o uso do chale, ainda se usava os carroções que permaneceram até 1993, o último carroção de imigrantes que vinham vender hortaliças no centro de Curitiba, ainda era muito presente nessa época. Essa foto é uma foto preciosa que mostra o cotidiano. Caríssimos eram os daguerrótipos, caríssimos eram as fotografias. Ter uma imagem como essa, de uma rua em que nos mostra o cotidiano de Curitiba, nos faz ver esses sons que tinham desde a ferragem Auer, que era aqui, desde das habitações presentes até a cara da Curitiba daquela época. E que passamos hoje pela Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, para comer na Confeitaria Colombo, e imaginamos a capital do Império, da Nova República, mas não passamos pelas nossas ruas de Curitiba, que tinham o mesmo charme, muitas vezes até provincial. E Curitiba deixa de ter esse ar um pouco mais provincial, um pouco mais acabrunhado, para ter um primeiro eixo urbanístico, um primeiro eixo de pensamento urbano, quando Alfred Toulouse foi contratado pelo Visconde de Beurre-Père-Rouen em 1855 para transformar a recém-elevada cidade de Curitiba, então vila, à condição de capital da província do Paraná. Curitiba ficou vila até 1812. Em 1812 se transforma em cidade, tem foros de cidade,
E de 1812 até 1854 era apenas uma cidade que passou a ser, em 54, pela lei número 1 do Paraná, a primeira lei do Paraná aprovada pela nossa Assembleia Provincial, hoje Assembleia Legislativa, é a lei, até hoje em vigor, que eleva Curitiba ao status de capital da província, hoje estado do Paraná. E Alfred Toulouse, ele pensa uma cidade através de um eixo, que começa no antigo Largo da Carioca, hoje Praça 19 de Dezembro, e vai até o que hoje é a Praça Eufrásio Correia. Esse caminho continuava, mas foi interrompido em 1880 com a construção da Estrada de Ferro, inaugurada 5 anos depois pela Princesa Isabel. E essa estrada de ferro interrompeu esse primeiro eixo, mas surge na antiga Rua da Liberdade, hoje Rua Barão do Rio Branco, o primeiro eixo urbano de Curitiba, que não era a Rua do Comércio, hoje Marechal Deodoro, não era a Rua das Flores, hoje Calçadão da 15, mas era a Rua da Liberdade, hoje Barão do Rio Branco. E essa rua tinha tudo o que precisava ter uma metrópole para ser a capital, a começar pelo mercado público, né, que veio a ser no antigo Largo da Carioca, hoje 19 de dezembro, Praça 9 de Dezembro, Carioca porque saía água. Carioca é aquilo que verte água. Então existia o Caminho da Carioca, que hoje é a Rua do Riachuelo, que mudou de nome durante a Guerra do Paraguai, justamente porque muitos dos voluntários da pátria que lá estiveram eram de Curitiba. Tanto é que a fotografia mais antiga que temos de Curitiba é o retorno dos voluntários da pátria em 1870, na Praça Tiradentes, que foi achada no lixo, nos anos 60. Foi achada no lixo. Né? E é a fotografia mais antiga que temos do Paraná. E aqui nós temos o antigo mercado municipal de Curitiba, cujas fundações existem até hoje debaixo do Paço Municipal, que está sendo administrado pelo SESC hoje. Está aqui a nossa catedral, como é hoje. Aqui o antigo terreno onde hoje é o prédio do Tigre Royal. Aqui é o Paço da Liberdade, né, com seus dois titãs, que são aqueles grandes homens que seguram, né, toda aquela estrutura que vai culminar naquela mulher que está lá em cima do prédio. Um dos titãs é o poder executivo, o outro dos titãs é o poder legislativo, sustentando a Curitiba, que é aquela mulher personificada, é a cidade antropomorficamente constituída, vestida de péplo, que é a roupa da justiça. Essa é a simbologia do Paço Municipal, que está ali, pronto, que foi, durante muito tempo, o Paço da cidade. E ele foi construído em volta do antigo mercado municipal. Então, passamos por ali e não percebemos que o antigo mercado, as fundações, até hoje sustentam, inclusive, o antigo Paço Municipal, porque ele foi construído em cima de blocos de granito, fornecidos, inclusive, pela família de Rafael Francisco Greca, que foi o primeiro dos pedreiros de Curitiba, oriundo da região da Cantábria. E aqui essa foto é a inauguração da estátua de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, que graças a ele Palmas foi incorporado ao Paraná definitivamente e, consequentemente, ao Brasil. A questão de Palmas, disputado pela Argentina, a Argentina tinha pretensões até os Campos de Palmas e o Paraguai tinha pretensões até 1903 até os Campos de Guarapuava. O que conseguiu segurar esse território e assegurar como nosso foi, além da questão do Rio Pirara, lá no norte do Brasil, foi o Barão do Rio Branco. Curitiba, depois de sua morte, em 1912, pronto, tem toda a sua devoção dada a ele através dessa grande escultura de Rodolfo Bernardelli. No concurso, era para ter ganho o João Turim, só que ele estava em Bruxelas e chegou atrasado a maquete dele e foi desclassificado. Nessa outra foto que temos aqui, vemos exatamente esse primeiro eixo urbanístico, que começa na estátua do Barão e vai até a antiga estação, que hoje é o shopping, né, homônimo, Shopping Estação. Esse foi o primeiro eixo de planejamento urbano do Brasil. Nenhuma outra cidade do Brasil teve um eixo de desenvolvimento urbano através de um espaço físico delimitado
como foi em Curitiba. Isso foi implantado em 1855, antes de Jaime Lerner, com todo respeito, que Deus o guarde, antes de Alfred Agache, com todo respeito, e que Deus o proteja, antes de todos os pensadores do urbanismo de Curitiba, Nereu Barão II, o Rafael Dely, todos os nossos grandes nomes, Curitiba já tinham franceses pensando no século XIX esse desenvolvimento urbano, e está aqui a prova. Inclusive, foi forçado com que todos os departamentos de Estado ficassem nessa rua. Não só a prefeitura depois, mas o Palácio do Governo, é onde hoje é o Museu da Imagem e do Som, a coletoria, que hoje seria a Secretaria da Fazenda, tudo ficava nesse primeiro eixo urbano. Passar pela Rua Barão do Rio Branco, entender que a nossa pequena vila e cidade de Curitiba é pioneira desde uma pequena e estreita rua, é imaginar já o pioneirismo de Curitiba com o prédio da Casa Edith viva até hoje. Está ali, o prédio da Casa Edith como é, até hoje com seus chapéus Panamá à venda por um preço módico. Essa foto do Grof, de 1915, nos mostra a face noroeste da cidade. E é uma foto que também nos é interessante, porque passar pela Curitiba de hoje, primeiro, que nos parece uma selva de pedras, mas nos faz entender algumas coisas que, repito, da mesma forma que o Monte Marumbi nos ficou incógnito e perdemos nosso Olimpo paranaense, olhar para essas coleções de fotos nos faz ver que o charco que era Curitiba. Percebam, depois do que hoje é a Travessa Nestor de Castro, não havia mais habitações de alvenaria. Havia uma disposição em Curitiba, uma disposição urbanística em Curitiba, que obrigava que no perímetro central da antiga vila, que hoje é o centro, a matriz da cidade, obrigatoriamente os frontispícios das testadas tinham que ser de material e as costas das casas poderiam ser de madeira. Então é por isso que na região central de Curitiba, as antigas casas, todas tinham essa coisa bizarra, que só em Curitiba tinha o frontispício de material e as costas inteiras de madeira elevada, por conta da umidade do solo, para não apodrecer a madeira. Então, casas elevadas, essas pequenas palafitas de Curitiba, sempre as casas muito altas, né, e de frontispício de material, é uma exclusividade do tempo do charco e da característica urbanística e climática da cidade de Curitiba. Essa foto mostra muito bem isso. A cidade esparsa, né, para depois, né, já nos campos do Bigorrilho, né, que gourmetizaram e chamaram depois, nos anos 70, de campos de Champagnat, que nunca foi, sempre foi Bigorrilho, e assim tem que continuar sendo, porque essa é a história da cidade, né? E esta é uma imagem de pouco mais de 100 anos, percebam, e que mostra já Curitiba como nós já não conseguimos ver hoje. Todos esses prédios, eu identifiquei, apenas 2 hoje estão de pé, né? Além da própria catedral. Então, a cidade que cresce aos nossos olhos. Isso me lembra Paulo Leminski, quando ele diz: não quero que Curitiba mude. Mas, ao mesmo tempo, eu, tão moço, penso, mude Curitiba, mude e mude para melhor. É um dos poemas do Paulo Leminski. Desculpa. Continuando, os campos de Curitiba. Quando se fala campos de Curitiba, tudo era Curitiba. Todo o Conselho de Curitiba, até Guarapuava, fazia parte do Conselho de Curitiba. Até a conquista dos campos de Guarapuava por Diogo Pinto de Azevedo Portugal, desde a Atalaia da Guarapuava, que foi retratada, inclusive, por Debré. Os pinheiros fazem parte da vida da cidade. Aqui, essa preciosa foto de 1887 já nos mostra os campos já ceivados, porque abaixo disso havia toda uma mata nativa da floresta umbrófila mista. Porém, nos mostra a fartura dos pinheiros, que veio imprimir a identidade curitibana, veio a ser a base do movimento paranista e, segundo as fontes tupis, o próprio nome da cidade, Curiatiba, né?
local de uma aglomeração do fruto do pinheiro, Curiatibá. Se formos pegar pela variante Guarani, Coritiba ou Coretubá, cidade de muitos catetos, cidade de muitos porcos, né? Tese defendida pelo professor Rui Wachowski, pelo professor Francisco Filippac, pelo professor Valério Herner Júnior, esses dois últimos, inclusive, meus professores na escola de Direito. O professor Valério Herner, inclusive, foi um professor de Direito Romano, e que faz muita falta hoje um professor como ele, um paranista como ele, um advogado militante como ele. E os pinheiros, por si só, já nos fazem falta, e que o que antigamente, ou que até muito pouco tempo ainda, viajava-se para a Floresta Negra, né, viajava-se para a Baviera para ver os famosos bosques alemães, quando os alemães, nos anos 40, vinham para Curitiba para conhecer a nossa araucária, já sabendo que é o fóssil vivo mais antigo do planeta, que existe, a araucária angustifolia, desde o período Jurássico, quando o planeta era uma Pangeia, e que é o único ser vivo, desde a Pangeia, de 300 milhões de anos, que não mudou suas características e mantém-se exatamente igual, geneticamente e estruturalmente, como sempre foi. Então, cada pinheiro que há sobre Curitiba é uma expressão da nossa identidade, e isso nos é muito precioso. Rua Martim Afonso, no final dos anos 50. Vemos, no alto da Martim Afonso, no que hoje é pleno bairro Bigorrilho, vemos uma plantação de milho, vemos ao lado, atravessando a Rua Francisco Rocha, e a cidade que cresceu num piscar de olhos, cresceu com o dinheiro do mate, a cidade que foi ladrilhada, foi uma das últimas capitais a receberem ladrilho de granito, esse piso que a gente tem em Curitiba, que é chamado de lousinha, que é aquele quadrado de granito não polido, de 22 por 22, ou melhor, 21,5 por 21,5, precisamente, é único no mundo. Somente Curitiba possui calçamento de lousinhas, ou calçamento de granito não polido, sem contrapiso, para espirrar água na gente quando a gente pisa, mas é o único. O petit pavé, calçada portuguesa, tem em todo quanto é lugar. Paver tem em tudo quanto é lugar. Lousinha das minas de granito, dos arrabaldes de Curitiba, só temos aqui. E é muito engraçado que quando o prefeito Moreira Garcês começou o calçamento seriamente a partir do Cândido de Abreu e depois do Moreira Garcês a calçar a cidade de fato, surgiram várias interrupções por conta de transeuntes e curitibanos que eram contra. O famoso Juca Carpial, que era um personagem folclórico de Curitiba, passava com seu cavalo a trotar por cima das obras de calçamento, porque ele não admitia que a cidade fosse calçada. As pessoas queriam que Curitiba continuasse com esse ar agreste, com esse ar campesino, como está aqui, como era, então, o Batel e o Bigorrilho, até poucas décadas atrás. Eu tenho 38 anos, e quando eu nasci na maternidade de Santa Brígida, no Água Verde, que fica na rua Guilherme Pugsley. A foto em que minha já falecida mãe me carregava ao colo mostrava a rua Guilherme Pugsley, uma terra de chão batido, em pleno Água Verde. Então, essa Curitiba cresceu muito rápido. E esse tônus da cidade nos imprimiu questões interessantíssimas. Por exemplo, o negócio do aluguel de botas. Nós não temos, em Curitiba, a tradição dos rapapés, aquela peça de ferro fundido que ficava na frente dos estabelecimentos, para que as pessoas raspassem a sola para tirar o barro, para quando adentrassem no estabelecimento ou nas casas, não sujassem o chão. Por isso, pé rapado. Aí vem a expressão pé rapado. Os rapapés não faziam parte de Curitiba, porque como a cidade encharcava, os rapapés ficavam muitas vezes debaixo da lama e as pessoas tropeçavam. Então, não é da nossa tradição termos os pés rapados, mas é da nossa tradição, a partir do Cândido Hartmann, termos os carroções e os coletivos que paravam na frente
de alguns armazéns de secos e molhados, alugavam botas e calçados, subiam secos e desciam na cidade ou no centro de Curitiba com os pés limpos. E na volta devolviam os pares, pagavam pelo trabalho e resgatavam as suas botas campesinas para voltarem ao barro da cidade. O aluguel de calçados a partir dessa região de onde mostra a foto era uma tradição pouco conhecida e muito incomum da cidade de Curitiba, afinal nós não tínhamos os rapapés. E Curitiba passa a ser um ícone quando o Alfred Agache pensa a cidade mais ou menos como é hoje, e que nós passamos pelo Centro Cívico sem aplaudi-lo. Toda vez que eu passo pelo Centro Cívico, eu aplaudo a memória não só do Alfred Agache, mas também do prefeito Rosaldo de Melo Leitão, que foi o prefeito de Curitiba, que trouxe o Agache, pensou uma cidade naquela época já moderna, e no Bento Munhoz da Rocha Neto, esse professor da Federal, que implantou grande parte da cidade circular pensada por Agache. O Centro Cívico que aqui nós vemos, aqui o Tribunal do Júri, aqui o Tribunal de Justiça, hoje o prédio atrás, o maior prédio da região, o terceiro maior de Curitiba na época, aqui o Palácio 19 de Dezembro, sem o plenário da Assembleia, que não estava em construção, isso aqui, essa foto é de 65, o Palácio Iguaçu, já com a área delimitada aqui do lado para ser a casa do governador, onde hoje é a Praça do Rio Iguaçu, que o projeto original previa ter a casa do governador junto com o palácio, né? E uma série de serviços acoplados e toda a corte bajouja ali junto, né? Nos mostra uma incrível obra, não só, pronto, que teve que ser terraplanado, isso aqui estava simplesmente a 4,5 metros abaixo, acima, isso teve que ser escavado e parte terraplanado para ficar como é hoje, nós conhecemos a Praça Nossa Senhora de Salete, e que Lúcio Costa se inspirou para fazer Brasília. Oscar Niemeyer pegou o projeto numa reunião com o Lúcio Costa, e Lúcio Costa, numa visita a Curitiba, em 1952, para ver as obras do Centro Cívico, a ideia francesa de um centro administrativo, pioneira no mundo, que é de Curitiba, foi usada por Lúcio Costa e foi usada por Oscar Niemeyer para fundamentar e inspirar Brasília. E aqui está, uma cidade tão pequena, onde a antiga LBV era uma vila de proletários. O único prédio que vemos é o do SESI, prédio do antigo presidente Bétega. E tudo era um charco. Depois da fundição dos Miller, de Gottlieb Miller, aquele que Dom Pedro II fez questão em 1880, em 2 de maio, de visitar, onde hoje é o Shopping Miller, e que Dom Pedro II, querendo fazer uma graça com o alemão, disse para ele: fiquei sabendo que sua fortuna foi achada num pote de ouro que o senhor achou aqui. E ele parou de forjar o ferro, olhou para o imperador e disse: é verdade, Vossa Majestade tem razão. E o pote de ouro encontrei aqui, forjando esse ferro na frente desse fogo do forno, dia a dia, noite a noite. Depois da fundição dos Miller, nada havia, a não ser os bairros proletários, e aqui está o Centro Cívico forjado, tal qual o ferro do Gottlieb Miller, no meio do nada, no chamado Antigo Capão do Paraná. Ao lado do Instituto de Engenharia do Paraná, o Canal 12. Faço questão de dizer isso, porque foi das primeiras emissoras de televisão do Brasil, foi a primeira do Paraná, a primeira do Sul, obra pensada em 1959 pelo Najib Shed, meu patrício Najib Shed, que morreu em 2002, se não me engano, ele acho que natural de Palmeira, inclusive, ele que, depois de uma reunião com engenheiros americanos, quis que o Paraná tivesse uma televisão, porque achava inócuo nós não termos uma televisão. Ele começa na antiga loja Jatobá, que ficava na rés do chão, no térreo do edifício Moreira Garcês, a fazer exibições de uma televisão que ele trouxe dos Estados Unidos, até que um amigo advogado
lembrou a ele, que no caso veio a ser depois até um desembargador, lembrou a ele que era ilegal fazer transmissões televisivas no Brasil sem a concessão federal. Então, ele foi tomar café com o seu amigo Moisés Lupion e falou: como é que eu faço para ter uma concessão de uma TV como São Paulo tem, como o Rio tem? O Paraná foi a terceira. Ele falou: vamos falar com o Juscelino. Pegaram um avião no outro dia, jantaram com o Juscelino Kubitschek, voltaram, e a concessão que era para ser para o Berek Krieger, percebam, um judeu comunista que lutou na Revolução de 17, a Revolução Bolchevique de 17, lutou pela criação de Israel em 42, depois em 48, pela formação dos kibbutzim, né? Veio parar no Brasil, estava lutando, chegou depois a lutar contra a ditadura do Vargas e contra o regime militar, não teve a concessão em 60 porque tratava-se de um comunista. Não deram para o judeu e deram para o árabe, Carola da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que ganhou a concessão do Canal 12, que hoje ainda nos é o canal que ainda passa para o Curitiba. Pasmem, o que hoje é esse estacionamento ao lado do Instituto de Engenharia do Paraná não é tombado e nem é unidade de interesse e preservação. Pode desaparecer a qualquer momento. Ele foi feito para ser exatamente um estúdio. Ele está inteiro como no projeto original. Inclusive, essa parte, né, encimada nesse pequeno arco parabólico foi assim feito para sustentar as traquitanas e as trucagens. Por isso que existe a profissão de trucador cinematográfico e televisivo, que é quem fazia as trucagens, aquelas engrenagens para dar efeitos ópticos. Hoje não precisa mais fazer isso, porque hoje é tudo digital e computadorizado. Mas essa arquitetura nos é preciosa. Isso nos é icônico e não é tombado. Continuando a nossa viagem por Curitiba, a nossa primeira universidade, o Palácio da Luz, o prédio da universidade, na história da cidade, construído em cima das grutas onde era um aterro sanitário da cidade. A Praça Santos Andrade, à sua frente, era um terreno onde recebia-se circos de cavalinhos, onde hoje pouca gente sabe o que eram os circos de cavalinhos. O circo, depois do circo romano, ele passa a ser, ele tem a sua origem na Inglaterra como um circo de cavalos para demonstrações equestres, porque o circo, ele tem origem na Idade Moderna como um instrumento militar de entretenimento. E era a cavalaria quem fazia isso. Por isso os circos máximos, né? O circo moderno é um circo britânico, e não italiano, como você pensa. E o circo de cavalinhos vinha para Curitiba e ficava ao lado do antigo Coliseu de Touros de Curitiba. Em poucos metros do começo da rua João Negrão, que hoje é o calçamento, hoje não é mais aberto, era a Praça de Touros de Curitiba. Nós tínhamos touradas em Curitiba até 1906, onde é a última menção que nós tivemos uma tourada na cidade. E depois, em 1919, é inaugurado o prédio da universidade, o antigo prédio, né? Muito inspirado, inclusive, na arquitetura europeia, muito até ser reformado nos anos 50 e se tornar essa visão muito acadêmica grega mesmo, né, uma inspiração mesmo da academia grega. Não só foi a primeira universidade do Brasil, mas nos é interessante dizer, foi inaugurada mediante protesto, porque a empresa contratada para a sua construção não queria entregar as chaves do primeiro prédio, porque a universidade, que era privada, né, teve como seus primeiros alunos, inclusive, o próprio Benjamin Lins, que veio a ser fundador depois da Gazeta do Povo, e a universidade fundada na antiga rua do Mato Grosso, hoje Comendador Araújo, onde hoje é o Omar Shopping, inclusive, e é muito engraçado porque na inauguração da Universidade do Paraná, metade daqueles que ali figuram eram negros ou afrodescendentes. Então, mostra uma proximidade muito interessante desse grupo étnico aqui. Porém, não era inaugurado, ficou há 2 anos fechado esse prédio incrível por falta de pagamento. E aí os alunos fizeram uma revolução. Eles forjaram um incêndio no antigo prédio, que até hoje está de pé o frontispício do que hoje é o Shopping Omar,
e para salvar os livros e as cadeiras e as carteiras, todos eles, cada um saiu com uma carteira e uma cadeira à cabeça, com livros da biblioteca em cima, e vieram marchando a título de salvar a Universidade do Paraná, que estava num fogo, um pretenso fogo que não existia, e os alunos vieram em fila indiana, descendo, Comendador Araújo abaixo, Rua das Flores abaixo, até chegar no antigo Palácio da Luz, ainda hoje sede da nossa universidade, sede histórica da nossa Universidade do Paraná, e arrombaram a porta, e eles próprios, alunos, inauguraram o prédio. E faço questão de dizer isso por quê? Porque quem liderou foram os alunos dos cursos de exatas de engenharia de construção, engenharia civil. Não foi o pessoal da medicina. E assim foi inaugurado o prédio histórico da mais antiga universidade do Paraná. Coloco aqui os antigos carroções no canto, porque até 93 foi a última das polacas, das polonesas, a virem dormindo sobre o seu cavalo cego. Era um cavalo cego sobre uma polonesa dormindo, e depois uma italiana, né, que foi a senhora Peruzzo, que ela vinha dormindo com as hortaliças que ela colhia a partir de 4 horas da madrugada no carroção, isso em 1993, outubro de 93, e o cavalo cego, que sabia o caminho de cor, vinha até a praça Tiradentes, ou às vezes até o Largo da Ordem, para ela vender as hortaliças. Até que um dia, um ônibus, Água Verde Abranches, atropelou o desgraçado do cavalo cego, e a nossa protagonista, que estava dormindo sobre o carroção, acorda do acidente, e assim morre o último cavalo que trazia os carroções de hortaliças para Curitiba, o nosso Cinturão Verde. E essa é uma passagem interessantíssima, porque os poloneses lutaram para chegar à Universidade do Paraná. Famosa é a passagem de um polonês que foi destratado pelo desembargador Hugo Simas por ter sobrenome polonês, e dele ouviu desaforos, e depois veio o polacão do Abranches, o senhor pai do polonês, ver o que o seu filho se queixava no outro dia, com os pés sujos de lama, entrou no salão nobre da universidade, do Palácio da Luz, e desferiu uma porrada na cara do desembargador Hugo Simas, porque não se poderia destratar os poloneses. É muito interessante como Curitiba, a discriminação também ocorreu contra uma questão xenófoba contra alguns imigrantes também europeus, tal qual os afrodescendentes assim o tiveram. Ter os poloneses lutando para chegar e ter o título universitário nos é muito caro. A universidade, e aqui ao lado, a construção modernista de 1931 do antigo Correio Velho, nos é tão interessante quanto passear pelo Canot de Saint-Martin, em Paris. A Cinelândia curitibana é nossa, nos é cara, porque Francisco Serrador, um catalão de Valência, catalão mesmo, falava catalão, imigrou para o Paraná em 1887 e foi, no Rio de Janeiro, o fundador da Cinelândia do Rio, lá na Praça Floriano. Só que o que não nos damos conta é que a primeira Cinelândia foi de Curitiba, fundada no Parque Coliseu em 1904 pelo mesmo Francisco Serrador, o mesmo catalão de Valência. Ele fundou a Cinelândia. A primeira Cinelândia é curitibana, com várias sedes, obviamente. Do Coliseu foi para o Teatro Auer, depois foi para o Politeama, depois foi para o Cineluz, depois, em 29, com a inauguração, foi para o Cine Teatro Avenida, onde hoje é o Palácio Avenida. Só que a Cinelândia é curitibana. A ideia de um espaço para conglomerar todos os equipamentos culturais cinematográficos é de Curitiba. A Cinelândia curitibana é a Cinelândia primeira do Brasil. Como somos pioneiros e como hoje ousamos esquecer e não relevar a nossa memória. O último e o fim do eixo urbano de Curitiba,
o final da Barão do Rio Branco, a antiga Rua da Liberdade, justamente de fronte à estação de trens, na atual Praça Eufrásio Correia, que era irmão do Barão do Cerro Azul, o senhor Eufrásio Correia, aí na recepção do corpo de João Galberto Gomes de Sá. Aqui está o caixãozinho dele. Percebam os calçados, percebam a terra batida, percebam as valas. Numa capital que já tinha foros e já era uma capital rica e enriquecida com uma universidade, como nós tínhamos. As bandeiras a meio pau, as bandeiras a meio pau. Aqui a bandeira do Paraná, que oficialmente foi desenhada por Alfredo Anderson, mas, na verdade, foi um polonês da família, já me lembro a família do polonês, que era aluno do Alfredo Anderson, desenhou a bandeira, mas um polonês não podia assinar. Então, Alfredo Anderson, um norueguês, assinou a bandeira. Até agora não lembrei o nome da família do polonês, mas o santo baixo, e daqui a pouco eu lembro. Percebam a simplicidade, percebam, ao mesmo tempo, a nobreza desses curitibanos e como a cidade rapidamente se ladrilhou. Bienik, o polonês era da família Bienik, que desenhou a primeira bandeira do Paraná. A enchente da Rua José Loureiro, tão comum na cidade, onde a piazada fazia festa, e até o começo dos anos 2000 ainda era corrente, inclusive, porque a noção de charco, a noção de sapos, inclusive sapo era o gentílico que os curitibanos tinham e eram conhecidos no século XIX. Nós não éramos os curitibanos, nós éramos chamados de povos de Coritiba no século XIX, na corte, no Rio de Janeiro, mas o gentílico propriamente dito, porque povos de Coritiba, ou povos coritibanos, era todo o primeiro, o segundo e até o terceiro planalto. Agora, da vila, da cidade, do termo de Curitiba, nós éramos conhecidos como tinguis ou como sapos. O gentílico coritibano ou curitibano surgiu só no século XX. E isso muito por conta da cidade ser mesmo úmida. Nós somos uma cidade serrana e úmida. E as enchentes eram totalmente normais naquela época. Essa foto que saiu na Ilustração Paranaense, que mostra um dia de penumbra em Curitiba, ainda com o bonde, os carroções, o elegante senhor de casaca e chapéu, nos mostra como que era o terreno da cidade. Aqui ladrilhado, com esses paralelepípedos, que hoje estão soterrados pelo alcatrão, pelo asfalto, nos mostra, e isso quero muito deixar claro aqui, esta descida do terreno da catedral para baixo, até a região do Rebouças, era os bairros pobres. Da catedral, das costas da catedral, da última platibanda da catedral para trás, era a região seca da pequena Curitiba, é onde estava a nobreza da terra. Por isso que os Auer ali moravam, por isso que os Macedo ali tinham suas primeiras casas, porque era a região seca. Então, as regiões mais secas da antiga vila eram que abrigava a nobreza de Curitiba, eram os terrenos seguros. E os terrenos úmidos, os charcos, aonde precisava se ter pequenas palafitas erguidas sobre o solo, característica única da arquitetura das casas de madeira de Curitiba, ficava sempre para as regiões mais baixas da cidade. Quando o general Raimundo Negrão Torres, não sei se vocês conheceram, foi um general do Exército Brasileiro, morreu em Curitiba em 2006. Eu gostava muito dele, era meu amigo. Frequentava instituições culturais, tal, era um homem batuta. Um homem, lógico, um homem da ditadura, mas um homem muito inteligente. Ele foi mandado para o Paraná para saber o que fazer com a corrupção no estado do Paraná em 1969. E ele, no seu relatório ao presidente Costa e Silva, cuja esposa, dona Yolanda Costa e Silva, era curitibana, inclusive, foi nossa única
paranaense, que alçou tal posto, né, disse que para acabar a corrupção no Paraná, tinha que acabar com duas pessoas. Um que foi presidente da Assembleia por muito tempo e já morreu, no final dos anos 90. E outro, um governador que ainda está vivo, ainda hoje ex-governador que ainda está vivo. Ele teve a coragem de fazer um relatório desses. E ele também, além dos relatórios para sanear a corrupção no Paraná, ele escreveu um livro chamado Paraná, uma encruzilhada de caminhos, onde ele diz que, desde o século XVI, o Paraná é o maior entroncamento de caminhos históricos do Brasil. Seja caminhos terrestres, seja entroncamentos ferroviários. O Paraná é o grande gargalo de caminhos que irradia para toda a América do Sul. E Curitiba tem muito disso. Então, os caminhos da cidade, né? Aqui, na primeira foto à esquerda, em sentido horário, a Mariano Torres, com o Rio Belém, que foi saneado, envelopado e escondido com o dinheiro do Banco Mundial, por obra do também engenheiro Ivo Arzua. Ao lado, nossos últimos bondes de 1954, no arrabalde do Batel, retirados de circulação pelo prefeito Hernani Santiago de Oliveira, pai da professora Leila e primeiro marido da dona Liamir Santos Auer, que muitos de nós conhecemos. Inclusive, ela frequentava, antes da pandemia, os saraus do Instituto de Engenharia e fazia questão que todo mundo fosse. O marido dela foi quem tirou os últimos bondes de Curitiba. Um pouco mais abaixo, nós temos a Rua 15, num dia de chuva, e a última foto, que não precisa postar para que vocês descubram, que é a Avenida Marechal Floriano Peixoto, na altura do antigo sanatório do pavilhão André de Barros, hoje o antigo hospital, ali Nossa Senhora da Luz, quase na esquina com a Conselheiro Dantas. Imaginem, era assim que era, no final dos anos 50, os antigos caminhos da cidade. Nosso charco de sapos, né? A Praça Eufrásio Correia, que virou praça justamente, aqui é a primeira foto, virou praça justamente porque não conseguia se urbanizar a última quadra desse primeiro eixo urbanístico de Curitiba. Aqui, a Praça Carlos Gomes, que era o charco das lavadeiras, escravas, inclusive, e que o prefeito Westphalen, desembargador Westphalen, desapropriou da família Nogueira dos Santos, inclusive família da Liamir, para ser a praça que é hoje. E é muito engraçado, porque foi nessa praça que importação das primeiras mudas de eucalipto da Austrália. As primeiras mudas de eucalipto da Austrália, vieram para o Brasil através de Curitiba, para que fossem plantadas no charco, que hoje é a Praça Carlos Gomes, para secar o charco e conseguir que aquele terreno fosse habitável, pelo menos. Justamente nessa praça ficava a Escola Renascença, primeira escola particular de elite de Curitiba e uma das primeiras escolas do Brasil a ter música como matéria curricular, de propriedade do professor Tibúrcio Carvalho de Oliveira, irmão da dona Amélia Carvalho de Oliveira, primeira pianista do Paraná e a mulher que tinha os cabelos mais longos da história do Brasil. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas é curiosidade de saber. E aqui embaixo, inclusive, esse último desses eucaliptos tombaram em 2004. Até 2004, podíamos ver o primeiro eucalipto do Brasil ainda vivo, imenso, que acabou tombando e fez uma cova embaixo, etc. E aqui uma maquete do Museu Paranaense de como era Curitiba em 1875, com a Praça Tiradentes ao meio. As antigas sesmarias da cidade, que faço questão de dizer, as propriedades que foram dadas às famílias para que assegurassem e dessem seus filhos aos braços armados para lutar contra os espanhóis. Quando a coroa portuguesa necessitava de forças, eram sesmeiros que davam os seus filhos, os seus chefes de família, para irem até as fronteiras, assegurar sobre as guerras lusas o território brasileiro. Foi assim que o Rio Grande do Sul permaneceu e ampliou o seu território
para o Brasil, para o hoje Brasil, para a antiga Portugal, para o antigo Império Português. Se não fossem os sesmeiros, as famílias de Curitiba, que tinham que tirar do seu bolso o dinheiro do uniforme, da arma, de manutenção das tropas, não havia dinheiro público como nós conhecemos hoje. O dinheiro da Câmara não era para isso. Quem conservava as estradas eram os concessionários. Eram concessionários. Muitos deles, inclusive, eram divididas as estradas, os vereadores despegavam partes para manter. Então, eles cobravam os pedágios para conseguirem manter os caminhos, as pontes de pé. A noção de dinheiro público mudou muito. A noção de erário público, de poder público, mudou muito. E as pessoas, o que é chamado de homens bons, eram quem desprendiam suas vidas, seus homens, sua família, para manter a cidade. Por isso que eles eram os sesmeiros. E aqui está a primeira planta da cidade, com essas antigas sesmarias. Talvez um dia a gente possa discutir e dissertar um pouco mais sobre as famílias, as suas localidades de origem e quais bairros hoje correspondem a essas antigas sesmarias. Aqui a praça, o Largo da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, o Largo da Ordem, oficialmente Largo Coronel Enéas, com a última reminiscência arquitetônica portuguesa do século XVIII, que é a casa, hoje Casa Romário Martins, à época ainda um armazém de secos e molhados, dividindo com uma barbearia, as motocas na frente, nos dá a noção de como era Curitiba de pouco tempo atrás. Aqui eu coloquei apenas um levantamento no século XVIII de qual era a população de Curitiba, quantos eram livres e quantos eram escravos. Percebam, somente hoje, o bairro do Água Verde tem quase 70 mil habitantes. Porém, em 1800, Curitiba tinha 6.658 almas batizadas, e isso englobava um território que era quase o tamanho do Uruguai. E veja, desses 6.658, não chegava a 1.500 escravos. Por isso que Curitiba aboliu a escravidão antes do 13 de maio de 1880, num projeto maçônico das lojas Acádia e Luz Invisível, que eram coordenadas pelo Barão do Cerro Azul. Muito antes, inclusive, da província do Ceará, que se orgulha tanto, Curitiba, pouco tempo antes, já tinha abolido os escravos oficialmente. A planta de Curitiba, de 1857, do acervo do professor Valério Herner Júnior, nos mostra, em 1857, Curitiba tinha 12 ruas. O resto era charco e era mato. E, por fim, eu acho a antiga Rua do Fogo, Rua de São Francisco, com o Palácio Riachuelo, construído por um imigrante libanês chamado Farouk, que era para ser um palácio, tal qual o Palácio Avenida, inaugurado no mesmo ano, porém não teve a mesma fortuna e a mesma sorte do Palácio Avenida. Tal qual era importante a Rua da Carioca, aqui os carros descendo a antiga Rua do Fogo, onde hoje está esse tapume, exatamente aqui. Aqui existe até hoje uma mureta. Essa mureta é a mais antiga edificação ainda de pé de Curitiba, pichada, desgraçada, vandalizada, mas é uma reminiscência, é o que sobrou de uma antiga casa de fins do século XVII, com cascalho, gordura de baleia, óleo de baleia e pedras. Ainda podemos tocar numa parede de fins do século XVII, começo do século XVIII, que está até hoje aqui. Pichada, desgraçada, mas ali ainda está. E eu agradeço pela paciência de me ouvir por um pouco mais de uma hora, acredito eu. Eu espero não tê-los feito enfadonhados, espero não tê-los ter tomado tempo, nem ter se arrependido de ter nos acompanhado por essa, não digo aventura, mas por esse passeio pelo centro e por alguns arrabaldes que seja de Curitiba, porque muitas vezes passamos pela nossa própria cidade e não passeamos sobre ela, porque muitas vezes não nos damos conta de que
o homem está para a cidade, como diz o Ferreira Goulart, o homem está para a cidade, tal qual a árvore está para o pássaro. E a gente muitas vezes valoriza outras querências, outras localidades, mas não nos damos conta de quão importante de quão feliz somos em viver numa cidade que é a Curitiba, que a gente tanto ama. Obrigado, Maria Elizabeth, muito obrigado a todos os diretores e associados do Instituto de Engenharia do Paraná, mais uma vez na figura do engenheiro e ex-presidente e nosso amigo Cássio Macedo. Gerard, fantástico, viu? O Cássio já tinha dito que seria muito bom, mas foi fantástico. Eu adotei Curitiba, eu não nasci aqui, mas tenho o privilégio de morar aqui há muito tempo. Já me acho bem curitibana e com a tua apresentação, com certeza, fiquei empolgada. Ainda gosto muito mais da cidade, porque saber a origem, saber a raiz é bem interessante. Eu quero passar a palavra para o nosso diretor técnico, Rodrigo Paspal, já que o nosso presidente teve que dar uma saída, que tem aniversário da filha dele hoje. Rodrigo, por favor. Bom, obrigado, Beth. Obrigado a todos aí pela presença. E, Gerard, eu estava pensando aqui em como classificar a tua palestra, mas qualquer palavra que eu diga será pouco diante do que você apresentou hoje, uma verdadeira aula, né? Uma aula histórica. E eu sou curitibano, morei a vida inteira aqui, tá certo? Fiz um período pequeno de intercâmbio, mas muito do que você falou eu jamais tinha ouvido. É uma pena que a gente não tenha, né? Muitas vezes, desde lá do nosso estudo no primeiro, no segundo grau, esse nível de informação sobre a nossa própria cidade. Então, eu agradeço imensamente. O que você fez aqui foi um serviço à sociedade, e isso vai ficar disponibilizado no nosso canal no YouTube, né? Para quem quiser depois assistir, eu recomendo a todos que moram em Curitiba ou venham a morar, inclusive, para assistir a tua palestra, que foi fantástica. Parabéns. Eu vou pedir para todo mundo abrir as câmeras para aquela foto, que é uma tradição nossa, tirar foto de todo mundo. Val, tem muita gente com a câmera fechada. Ó, o César vai falar sobre Polinésia Francesa em agosto. Verônica, Jane, Bernadette. Eu estou até com medo de falar da Polinésia Francesa depois disso que eu estou assistindo. Essa palestra dele. Não, vai ter que fazer uma palestra mais turística. Eu não sou de Curitiba, não sou de Curitiba, Gerardo, mas morei quase 30 anos aí. Sou curitibano de coração e vou te contar, a emoção veio andando pelas ruas nas quais eu circulava, morei muito na Água Verde, morei perto do Shopping Miller, então tudo isso que você foi contando para mim foi trazendo memórias assim que estavam guardadas. E muito obrigado por isso, viu? Foi lindo, obrigado. Gerard, eu tenho que abrir para perguntas, porque na hora das perguntas o pessoal ainda vai se surpreender mais. Perguntem, por favor, sobre ruas de Curitiba e bairros para ele. É uma oportunidade imensa. Assis. Eu também, né, fiquei... Eu sempre gostei da história de Curitiba, né? Eu não sou daqui, sou um migrante, mas adotei Curitiba também, né? E acompanhava muito, gostava muito da coluna, daquelas fotos antigas, né, que o Cid colocava na Gazeta do Povo. Então, só que o Cid era muito econômico, ele colocava foto, mas o que mais que se podia saber era uma legenda da foto. E você, Gerard, trouxe um aprofundamento 360 graus, né, para tudo. Você falou da história, você falou do povo, você falou da arquitetura, origens. Parabéns, né? Eu, francamente, fico imaginando quando você põe a cabeça no travesseiro para dormir, o que passa pela sua cabeça, como é que você viaja num universo desse para criar um contexto e estudar tão profundamente um tema como esse. Parabéns, é francamente surpreendente a sua palestra. Muito obrigado pela oportunidade de assistir. O Porto dos Reis, hein? Conhece muito sobre a cidade. Perguntem, por favor. Beth? Fala, Oi. Mariana.
Olha, a gente tem uma pergunta que é do Alessio, e hoje ele me perguntou e eu falei, eu acho que o Gerard na palestra pode responder. A gente passou ali na frente na Avenida Batel, tem o Carina, e ali era uma fábrica, poxa, eu não me lembro o nome. E ele me questionou, do que era essa fábrica, mãe? E eu não soube responder. Será que o Gerard sabe? Tem até um pórtico, né, ali, né? O pórtico ficou. Era uma fábrica de louças. Era uma fábrica de louças ali. Porque o Batel e o arrabalde do Batel e o Alto da Glória e o Rebouças eram os bairros industriais de Curitiba. O Alto da Glória era o bairro das ervaterias e das famílias ervateiras de Curitiba. O Batel teve as primeiras fábricas de louças e porcelanas, né? A única que não estava no Batel era da família Schmidt, que estava na Riachuelo com a São Francisco. Até hoje, inclusive, existe um prédio exatamente onde era a fábrica da porcelana Schmidt. E o bairro dos Irmãos Rebouças, né? Porque esse era o nome, né? O bairro dos Irmãos Rebouças foi planejado pelo Agache para ser o Distrito Industrial de Curitiba, que depois, em 71, foi transplantado no que hoje é a SIC. Então, agora ali o Batel foi o primeiro das zonas industriais de Curitiba a serem suplantadas da planta da cidade, mas ali era uma fábrica, sim. E vários desses pórticos sobraram. Inclusive, eu tenho um livro que eu fiz chamado Monumentos de Curitiba. Depois eu posso até deixar, viu, Cássio? Eu posso deixar uma caixa com vocês para vocês distribuírem. Onde eu faço um levantamento, na verdade, um inventário. Não é um livro de história, é um inventário do patrimônio material em logradouros públicos. Nós temos pórticos, ruínas, etc., que estão no meio urbano, estão em logradouros públicos, têm significantes ao significado histórico da cidade, e a prefeitura, até 2014, quando eu publiquei a primeira edição, não tinha um inventário dos monumentos da cidade, placas, bustos, pórticos, nada, não tinha obeliscos, não tinha. Tinha noções, mas a prefeitura não tinha. Acabou que eu fiz o inventário, estou na segunda edição já tenho que fazer uma terceira edição já atualizada, com fichas técnicas de cada um dos monumentos, cada uma das plaquinhas comemorativas da cidade. São quase 600, eu cataloguei uma por uma, né? Inclusive, eu já fiquei sabendo que quem me fez as fotos do livro foi o Nani Góes, que foi prêmio Shell de jornalismo, que fotografou aquela casa transportada em cima, casa de madeira transportada em cima de um caminhão quando inundaram o Lago de Itaipu. Lembram dessa foto icônica da revista Veja? É do Nani Góes. Foi ele quem fez o levantamento fotográfico para mim de todos os monumentos da cidade que eu saía descobrindo, tudo no olho. E muitos desses pórticos, inclusive, com a origem, estão nessa obra. Cássio, depois eu mando uma caixa, vocês distribuem para os interessados, porque está aí para isso. A gente faz livro para distribuir, né? Em tempos, em 2021, depois de Cristo, a gente não tem mais que vender livro. Ou a gente dá digital, ou imprime para os outros terem para lerem. Ultimamente é artigo de luxo, alguém se dedicar. Por isso que eu acho que tem que... E antes de passar a palavra, muito obrigado pelas palavras carinhosíssimas de vocês. Quero dizer que Romário Martins nos dá uma noção de paranaense, ou parananiano, como eram chamados paranaenses no século XIX, e de paranista. Ele dizia o seguinte: ser paranaense é até certo ponto um acidente. Ninguém escolhe nascer no Paraná. A gente nasce no Paraná. A gente não escolheu nascer aqui. Bom, os espíritas dizem diferente. Acredito que a gente escolhe. Mas, teoricamente, ninguém escolheu nascer no Paraná. É um acidente. Nascer no Paraná, ser paranaense, é até certo ponto um acidente. Agora, ser paranista é uma glória. Paranista, em outra obra, Romário Martins, nos anos 20, nos fala, paranista não é aquele que nasceu no Paraná. É aquele que, sobre a cultura do Paraná, ou em território paranaense, plantou uma árvore, educou um desguiado, ajudou um necessitado, amparou-o, né? E ele dá uma série de benevolências que uma pessoa que, fazendo isso no Paraná ou
em contexto do Paraná, sobre a cultura paranaense, é um paranista. Então, nós não escolhemos ser paranaenses, nós apenas somos. Né? Agora, ser paranista é uma escolha, então é uma glória. Por isso que quem aqui adota Curitiba ou Paraná como querência, como a sua terra de labor, é mais do que ser paranaense, é ser um paranista. Por mais que não torça para o time que agora leva o nome, né, e o título. Gerard, eu tenho mais uma pergunta, um comentário, né, que eu acho que o Gerard pode enriquecer. Eu tive no Museu Paranaense e eu lembro que lá tem a espada do Gumercindo do Saraiva. Saraiva, que foi dado para o Hermelino de Leão, quando ele roubou as patacas. A história das nós patacas. moramos aqui no bairro Vila Isabel, e se eu não me engano, lá estava escrito que ele acampou com as tropas aqui perto, acho que foi no Santa Quitéria, alguma coisa assim. Ele passou. As tropas ficaram estacionadas no 13º Batalhão de Infantaria, onde hoje é o Shopping Curitiba. Termina a pergunta, porque veja como é que eu sou, eu acho que é mesa de bar. Do paranismo, tudo, né? Quem intermediou ali a trégua com eles, né, foi o Barão do Cerro Azul, né, se eu não me engano, e que até apareceu ali, foi um dos primeiros paranistas, né, e até ele era perseguido, não podia falar o nome dele, né, até a década de 20 e 30. 40, né? 40. E essa história da espada, que falaram que os soldados, os maragatos, mexeram com umas meninas aqui da cidade, com as filhas de alguém, e como pedido de perdão, ele entregou essa espada para a pessoa, né? Não sei se foi essa a história real que houve mesmo. Bom, vamos lá. Para nós termos noção, né? Curitiba era uma cidade de 15 mil habitantes, uma capital de 15 mil a 20 mil habitantes, por um grande cinturão verde, né? O governador Menezes Doria foge para a Argentina, o vice-governador Vicente Machado foge para São Paulo, para Castro, muda a capital para Castro e depois para São Paulo. O general Pego Júnior volta de ré do trem de Lapa, ele estava indo para Lapa, soube da capitulação em partes, e ele volta de ré. O Barão do Cerro Azul acorda com o barulho do ré, da marcha ré. A cidade era pequena, gente. O Barão morava na 13 de Maio. Não, na Carlos Cavalcante, antiga Rua dos Alemães, na Rua do Cerrito. Antiga Rua do Cerrito, depois Rua Conselheiro Barradas, hoje Carlos Cavalcante. Ele morava ali, né? Então ele ouvia o trem dando ré na estação onde hoje é a Praça Frásio Correia, até porque era o nome da praça do irmão dele. E ele, pessoalmente, ouviu o que tinha acontecido. E ele viu o general Pego Júnior desertar e recolher as tropas. Curitiba ficou à mercê, porque as tropas seriam trucidadas. Hoje, analisando, nós percebemos como a estratégia do Pego Júnior foi mais inteligente. Manter as tropas do exército parcas que nós tínhamos aqui para defender uma horda de gaúchos famélicos que invadiram Curitiba. Eram 30 mil gaúchos invadindo uma cidade de pouco menos de 20 mil. Vocês percebam a desgraça? Né? É uma nuvem de gafanhotos revolucionária. E aqui não estou aqui fazendo julgamento do mérito da causa da revolução, até porque tinha fundamento constitucional, o Marechal Floriano Peixoto usurpou o poder, a Constituição não permitia aquilo, não era necessário aquilo, mas, anyway, a revolta da Armada, a Marinha não aderiu àquilo, a revolta da Armada com o Almirante Custódio de Mello, juntaram as duas revoluções, a Revolução Federalista e a revolta da Armada, no alto da glória. Você imagina Curitiba no meio disso? Não ia sobrar Curitiba. Podia ser, inclusive, a cidade inteira destruída em bombardeio. Inteira. E o que aconteceu? Sem autoridades, o Barão do Cerro Azul assumiu o governo dos préstimos de guerra, e o governo de fato, não de direito, mas de fato, do novel estado do Paraná, recém-mudado de província. E ele arcou com os préstimos de guerra. Ele fez uma comissão, né, cujo tesoureiro era o Carneiro, né, o Davi Carneiro, o velho, não esse que morreu em 86, o velho Davi Carneiro, o pai dele, pai do velho.
E todos os comerciantes da cidade fugiram. Foram para o Abranches, foram para a Vila do Bacaxeri, foram para suas instâncias mais a campo, ou foram até o interior, foram para o Vale da Ribeira, abandonaram, recolheram alguns estoques, recolheram a família e fugiram. O barão teve a hombridade, ele monarquista, que seria alvo das tropas legalistas, de manter-se na cidade, de tirar do próprio bolso. Ele tinha, no final do Império, a terceira maior fortuna do Brasil. Ele era mais rico que o Visconde de Mauá. Porém, percebam a festa que se faz para Irineu Evangelista de Souza, barão e visconde de Grandeza de Mauá, e como nós não relevamos o comendador Ildefonso Pereira Correia, o barão do Cerro Azul, que recebeu o título numa curiosa data, às 8 da manhã do dia 8 de agosto de 1888. Então, o barão foi quem salvou de fato a cidade. Ele foi o herói, não só do cidade, como do Paraná. E quem manteve-se ao lado dele foi o desembargador Hermelino de Leão, nome da rua hoje. A antiga Rua do Observatório, hoje é a Rua Augustinho Hermelino de Leão, Rua Desembargador Hermelino de Leão, né? E esse desembargador, já muito honesto, probo, relevemos a história deste homem. Ele foi convidado por Dom Pedro II, ele era monarquista, a receber o título de Barão de Curitiba. E ele recusou. Ele achou que ele não tinha feito o suficiente para ser barão, não queria, ele era um grande magistrado. E daí disseram para ele que ele, recebendo o título de barão, seria mais fácil ele receber o título de conselheiro, porque os títulos do conselho eram títulos mais raros que existiam no Brasil Império, e eram os títulos de magistratura mais próximas do imperador, era quem aconselhava o imperador. Os conselhos de Estado era quem deliberavam sobre estratégias de guerra ou todas as matérias referentes ao Estado brasileiro, né? A chefia de Estado, de fato, que incumbia ao imperador e ao seu poder moderador. E ele disse que ele preferia esperar o tempo de carreira para se chegar naturalmente a ser conselheiro, ou não lhe importava. Foi este homem que ficou junto com o barão do Cerro Azul, e ele participou das negociações com o Gumercindo Saraiva e com seu irmão Aparício Saraiva para a rendição, entre aspas, de Curitiba. Curitiba não se rendeu oficialmente, nunca os gaúchos vão poder sapatear o fandango deles na nossa cabeça, que a gente se rendeu, porque nós não nos rendemos, né? Nós negociamos a paz, né? Nós falamos, a gente dá comida, a gente paga, e que não haja estupros, não haja degolas, embora houve, não haja estupros, embora houve, né? Existe uma foto clássica, né, de um sujeito que tem um nome até conhecido, degolando um legalista muito próximo do que hoje é ali o passeio público de Curitiba. Houve degola, sim, houve estupro, sim, mas o diretor do Museu Paranaense, que era, na época, o desembargador Hermelino de Leão, e o museu ficava no antigo Largo da Ponte, hoje Praça Conselheiro Zacarias, a Praça Presidente Zacarias, Praça Zacarias, ele participou das negociações, né, para manter-se a cidade. E, ainda assim, somente no perímetro central de Curitiba, onde se tinha pouco mais de 1.000 habitantes, tinha 3.000 revolucionários acampados. E o QG era no que hoje é o Shopping Curitiba. Tanto é que o paredão de fuzilamento até hoje existe. Quando você olha o frontispício, que até hoje está preservado, graças a Deus, aquela bela arquitetura militar, a última porta do lado esquerdo, onde hoje é a saída das chaminés da área de alimentação da parte da frente, onde hoje sai gordura e cheiro de frango frito, ali naquele paredão era o paredão de fuzilamento. Inclusive, foi ali fuzilado o Ans Pensada, que seria o cabo hoje, que antigamente chamava-se Ans Pensada, que matou a Maria Bueno. E quem fez a vingança judicial em corte militar, em corte marcial, foi o
próprio em pessoa Gumercindo Saraiva, quem fez jus ao assassino, ao homicida da nossa santinha curitibana, a Maria Bueno. E nesse período extremamente anuviado e complexo da cidade, o desembargador Hermínio de Leão, sem consultar o Barão do Cerro Azul, que era o presidente do Conselho da Revolução, do Conselho de Guerra, dos Préstimos de Guerra, teve a coragem de ir até aquelas escadarias que hoje é do Shopping Curitiba, que a gente atravessa ali sem perceber a história que aquilo tem, e interpolou o revolucionário Gumercindo Saraiva e disse: Vossa Mercê nos garantiu que não haveria nenhum tipo de saque na cidade. Gumercindo Saraiva, que era um homem honrado, parou, virou, viu que tratava-se do desembargador, viu que tratava... o Gumercindo não era um homem bacaninha, não era um homem bonzinho. E o próprio Barão também não era uma pessoa fácil. A gente tem essa tendência a domesticar a cultura e a história, né? E temos a tendência de idealizar a história e de idealizar, né, muitas vezes, o contexto histórico e as pessoas. O que vale é a ética. Porque o próprio conceito de moralidade, de bondade, muda com a história e com os tempos. A ética, não. O que importa dizer é que o Barão do Cerro Azul era um homem ético. E que Gumercindo Saraiva era um homem ético. Porém, não eram homens fáceis. E, ainda assim, ele deu atenção ao Hermínio de Leão, que era um homem franzino, mas já era velho na época, tal, e falou: o que é que foi saqueado nessa cidade? Ele falou: o Museu Paranaense. A coleção de patacas da Câmara de Curitiba, que não devia valer nada, né, foi roubada. Afinal, você tem na região, no perímetro central, de 20 mil, tem 3 mil acampados. O povo rouba. Não era um exército, era uma horda, né, de uma escumalha de gente vestida e armada chegando numa cidade, querendo comer, querendo estuprar, querendo roubar, querendo revolucionar, querendo derrubar o Marechal Floriano. Óbvio que eles entraram no Museu Paranaense, não acharam nada de interessante, a não ser umas moedas velhas da Câmara de Curitiba, e roubaram. E o Museu Paranaense, nós sabemos, é o terceiro museu mais antigo do Brasil. Durmam com essa, paulistas. Nelson. O general Gumercindo Saraiva, o generalíssimo, ouvindo aquilo, falou: eu não tenho como vasculhar 20 mil homens, ainda mais da armada que estão para vir, alguns já estão, para achar essa coleção de patacas. Mas eu reconheço que meus homens erraram. Ele nem averigou se era verdade ou não, não averigou. Ele acreditou, sabia que tratava-se de um homem honrado, estava com o Barão na negociação de Curitiba, e ele falou: a única coisa que eu tenho de valor é a minha espada revolucionária. E ele tirou a própria espada, embaiada, e entregou em mãos para o desembargador Hermínio de Leão. Hermínio de Leão fez cara de nojo, porque ele era um legalista, né? Ele fez cara de nojo, mas ele falou: bom, é isso que temos. Né? Ele deve ter pensado: derreto, sei lá o que eu faço com isso, né? Pegou aquilo na mão, fez uma cara de nojo, o Gumercindo Saraiva deu as costas e entrou no quartel. Resolvida a questão, era o que tinha. Tanto é, quando houve a retirada de Curitiba, porque chegou as tropas de Pegu Júnior de São Paulo, aí olhando tudo, o Gumercindo Saraiva lutou sem espada. A espada estava no Museu Paranaense, jogada, e só foi posta e catalogada nos anos 50. Já morto Hermínio de Leão, ele escreve isso que eu lhes narro em suas memórias, onde ele coloca o deslustre dele, porque deveria passar a tropa em revista, e não dar aquilo que hoje tem um valor incomensurável. Hoje que os gaúchos babam, porque o maior troféu de guerra da Revolução Federalista é a espada do Gumercindo Saraiva. Saibam, na história militar, o troféu de guerra é a espada do inimigo ou a bandeira inimiga. Tanto é, as condecorações dos voluntários da pátria, em 1867, foram cunhadas com os canhões paraguaios derretidos. Nós derretemos os canhões do Paraguai e fizemos as condecorações aos nossos voluntários da pátria, a começar pela tropa dos Zuavos, que foi uma tropa inteira de heróis negros, escravos.
Então, ter hoje a espada do Gumercindo Saraiva no acervo do Museu Paranaense é, para nós, historicamente, algo de extremo valor. Talvez nós não saibamos como relevar isso, mas essa é realmente a verdadeira história da espada do Gumercindo Saraiva e a questão com o desembargador Hermínio de Leão. Não sei se faltou nessa história alguma resposta que você perguntou e que eu tenho me perdido, porque eu sou assim. Eu começo a falar do tempo de Curitiba e termino falando de receita de broa de Santeio. É assim a vida. Não, excelente. Explicou, complementou, esclareceu. Perfeito. Eu tinha até uma pergunta para fazer, mas estou até com medo de fazer. Tem umas construções super bonitas que eram aqueles casarões ali na Avenida Batel, que diziam que era do pessoal que plantava café no Erva norte. mate. Erva mate. Ali era o eixo ervateiro. Muito Quem linda desenhou aquelas tudo aquilo construções. ali foi um dos primeiros prefeitos de Curitiba, que foi o Cândido de Abreu. Foi o primeiro prefeito da era republicana, o segundo da cidade, que era um engenheiro, Cândido de Abreu, que renunciou ao Senado, da República para ser prefeito de Curitiba, ser intendente municipal, hoje prefeito. E ele veio assumir a intendência municipal da cidade, ele era daqui, justamente para desenhar a cidade. E a maioria daqueles antigos casarões, não só no antigo caminho do Batel, hoje Benjamin Lins, a Avenida do Batel, etc., mas os mais antigos estão na Comendador Araújo, porque ali era a antiga Estrada do Mato Grosso. A Estrada do Mato Grosso começa na esquina da Ébano Pereira com a 15 e vai até o Mato Grosso do Sul, passando por todo o Paraná até o Mato Grosso. E todo o escoamento de mate a oeste saía por ali. Então, as casas da segunda geração de ervateiros, a começar pelos próprios, os próprios da família Araújo, do próprio comendador Araújo, que dá nome à rua, que morava, inclusive, onde hoje é a sede do Thalia, onde hoje é a sede do Thalia, era a casa do comendador Araújo, cujo fardão de conselheiro do Império e ministro da Agricultura está no Museu Paranaense. Então, esse caminho de casarões dessa segunda geração dos milionários do mate foi feito justamente no caminho onde se escoava as barricas de mate para a hidrovia Paraná e para o Paraguai, propriamente dito, porque os paraguaios compravam a nossa erva. E é também interessante ressaltar que o Paraná só se modernizou, o Paraná só chegou ao modernismo, o Paraná só teve universidade, a primeira do Brasil, o Paraná só teve eletrificação, o Paraná só teve recapamento de alcatrão, que hoje seria o asfalto, graças ao ciclo econômico da erva mate. Se não fosse o ciclo do mate, nós seríamos mais ou menos o que é o Mato Grosso do Sul hoje. Um estado bonito, grande, maravilhoso, mas um pouquinho aquém do que se espera de um estado dessa região. Até porque São Paulo, na época, era sul. Nós deixamos de ser sul nos anos 60. São Paulo deixou de ser região sul do Brasil nos anos 60. O sul o Cone Sul era São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e ainda se discutia o Mato Grosso. O problema é que o Mato Grosso era muito grande. Então, já se pensava na divisão do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, a incorporação do Mato Grosso do Sul ao Sul. Aconteceu que o mundo gira, as coisas mudam, o pensamento evolui, e ficamos em 3 estados. E só somos o que somos. Só teve dinheiro para os anos 60, 40 e 60 ter Alfred Agache desenhando a cidade. Só teve formas de chegar no ciclo do café nos anos 50, porque tivemos o ciclo da erva mate. Então, sem esses capitalistas, o Paraná não seria o que é hoje. Muito interessante. Posso só pedir um minutinho aqui da sua brilhante explanação e falar um pouquinho, mas muito pouco, sobre a vida de Joaquim Monteiro de Carvalho, que era um descendente de portugueses, comerciante de Campinas, morador da cidade de Campinas, que veio para o Paraná tentar a vida, ou veio talvez com uma parte do dinheiro que o pai tinha, e se estabeleceu aqui na região de Curitiba com o comércio. Depois ele percebeu rapidamente que
a fortuna viria mais rápido com a exploração da erva mate, da madeira, se tornou um exportador, né, desses materiais, aí ganhou um bom dinheiro, construiu uma bela casa ali na região do Largo da Ordem, e dentro da sua vida de comerciante, de empresário, ele também se chegou à política e ajudou bastante na emancipação do Paraná, junto ao imperador Dom Pedro II. Acho que você pode falar com mais propriedade sobre isso do que eu. Sim. Ele era amigo do que as pessoas acham que é mulher, mas era homem, do Paula Gomes. Foi ele quem, o Monteiro de Carvalho, foi quem financiou, junto com Francisco José da Paula Gomes, os panfletos para serem distribuídos na corte, vendendo a ideia, ou incentivando a ideia, de uma emancipação da comarca de Coritiba para a criação da província de Coritiba, que veio a ser depois Paranã, né, um nome que não nos era feito. Ele foi um dos patrocinadores dos panfletos. No antigo Museu Histórico Nacional, que tacaram fogo em 2018, tinham esses panfletos. Eu não sei se algum acervo aqui do Paraná o tem, mas é importante ressaltar que também foram esses capitalistas que financiaram a propaganda na corte, a ponto de um senador mineiro, que foi o Cruz Machado, fazer o projeto de lei para a emancipação do sul de São Paulo e nos dar novamente a reemancipar o Paraná, porque o Paraná não foi criado do nada, não foi uma unidade administrativa que surgiu, embora haja muitas teorias. Os maiores elogios. Mas existe uma série de questões. Nós éramos autônomos até 1709. Né? Entre 1500 até 1709, com a implementação da administração no Brasil das capitanias em 1534, entre 1534 e 1709, o Paraná existia como capitania de Santana e depois como capitania de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Daí é uma história que é super longa, não vou, mas assim, uma outra hora eu conto, uma briga entre descendentes fez com que o próprio rei comprasse a terra que é o Paraná e juntasse a São Paulo. Aí começa uma luta até 1853, quando a Lei 704, assinada em 29 de agosto e posta em vigor em 19 de dezembro, faz com que o Paraná surja novamente como unidade administrativa menor do que era antes. Porque os sertões de Xiririca, Tagaçaba, Serra Negra, Barra do Turvo, Barra do Ararapira, Iguape, Cananéia, São Francisco do Sul, tudo isso pertencia ao Paraná. Tudo isso era nosso. Tudo isso era a comarca de Coritiba. Os paulistas, vendo que nós íamos nos emancipar, vendo não só Monteiro de Carvalho, a própria família Correia inteira, todos os movimentos emancipatórios, eles redistribuíram as comarcas, fazendo com que a comarca de Curitiba tivesse menos vilas. E assim nós perdemos territórios. Então, o Paraná já nasce menor do que ele era realmente como comarca. Por isso que a gente fala que nós éramos a quinta comarca. Não, nós éramos a segunda comarca, redividida em quinta comarca, e no aso da emancipação, nós éramos a 10ª comarca paulista, redividida e diminuída. Então, há uma história muito interessante em que nós tivemos que engolir isso. Como é que é o nome? Até a filha dele está viva ainda, bem velhinha, o Moreira, o Júlio Estrela Moreira, que era médico e dentista, porém era um grande pesquisador, historiador. Ele nos fala, numa das suas passagens, eu me lembro de ter lido, que ele diz que os paulistas redesenharam as comarcas às vésperas da emancipação de Curitiba, hoje Paraná, e não tiveram, ele usa a expressão, hombridade de comunicar a lei provincial de São Paulo às câmaras do Sul. E quando você aprova uma lei na província, a Assembleia Legislativa Provincial emitia cópias para as câmaras municipais, para virar edital, para o povo saber que aquela lei não tinha WhatsApp, não tinha aplicativo do Diário Oficial como tem hoje. Você cadastra lá, aparece tudo, te avisa. Não tinha. Então, São Paulo, segundo o Júlio Estrela Moreira, diga-se de passagem, aqui está a citação, ele dizia: os paulistas não tiveram, abre aspas, hombridade, fecha aspas, para comunicar as vilas do sul da redistribuição das comarcas. Assim surge o Paraná e assim começam os problemas administrativos. Puxa vida. Beth. Dava para ouvir a noite inteira, né? Beth, posso falar?
Pode, Cássio. Primeiro, me desculpem, porque eu estou de boca anestesiada aqui, estou meio... Primeiro, eu quero agradecer as palavras do Gerhard do início, agradecer a pronta adesão a esse nosso programa, quando eu pedi pela primeira vez. E quero comunicar a vocês que ficaram aqui, que a gente fica aqui muitas horas ainda, se deixar, porque o Gerhard não é para um filme, é para uma série. Ele é tipo série. E quero deixar com vocês com um pouco de inveja, que não assistiram ainda, e ele falando sobre a ópera no Paraná, ou a ópera de Curitiba. Todo esse é um assunto para uma aula inteira, e é maravilhoso se a gente puder repetir isso. Se vai o convite aqui, a chefe aí chama-se Maria Elizabeth Young, e falar sobre a ópera no Paraná. O Gerhard tira a nota 10, e ele é, com certeza, o maior historiador de Curitiba. Não sei se... Eu só duvido que ele consiga passar pela história de Curitiba sem citar um ou outro amigo, parente meu nas histórias. Mas tudo bem, eu não quero falar nada. Eu não sou nem curitibano, sou londrinense. Muito obrigado, Gerhard. Obrigada. Imagina, obrigado. Gerhard, tem então um convite do IEP para falar sobre a Ópera do Paraná. Você depois a gente acerta a data que você tenha disponibilidade. Muito obrigada a todos. A gente iria muito longe. E agora, no mês de julho, a gente então fechou com chave de ouro com o Gerhard. E em agosto tem muito mais, hein? Começa com o César, que teve que sair, Polinésia Francesa, tem Singapura, tem Vietnã, né, Mariana? Tá bom. Muito obrigada a todos. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, Gerhard. Continuem conosco sempre. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho, obrigado. Parabéns, Gerhard, pela aula sua aí. Obrigado, muito obrigado.